Graça e paz, você pode se sentar. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Tenho desenvolvido com o pastor Mário uma amizade. Ele lembrou ontem que já faz mais de 10 anos que a gente tem essa amizade. E eu fiquei muito grato a Deus, porque sempre quando me convidam para testemunhar algo familiar ou da área financeira, ou algum curso, alguma coisa assim, é sempre bom ter algumas testemunhas, né, de que aquilo que você está falando tem veracidade, tem comprovação. E eu fico muito grato a Deus quando vou até uma igreja ou em alguma situação onde vão estar ali irmãos que conhecem a minha vida, conhecem a vida da minha esposa, a nossa família como um todo, né? E aqui eu sou muito grato a Deus, porque tanto o pastor Mário quanto sua esposa, a pastora, conhecem a minha esposa, conhecem a nossa vida, né? A filha deles conhece a minha filha, eles já tiveram em ministrações que a minha filha fez e que minha esposa também já fez. Então é muito gostoso a gente poder ministrar num lugar onde as pessoas já conhecem um pouco da nossa história. Eu quero separar esse momento que nós vamos ter aqui em duas etapas. Uma primeira etapa, eu quero, dentro da palavra, te ajudar a encontrar o mesmo tipo de ajuda que eu encontrei quando passei por duas grandes dificuldades na minha vida. E depois eu vou testemunhar um pouco sobre como Deus mudou e transformou toda a minha história a partir desses dois eventos que aconteceram. E, de alguma forma, né, ao final, eu quero que você entenda quais são as ferramentas que o Senhor já disponibilizou para poder consertar ou para poder transformar toda e qualquer situação na sua vida. Amém? Você crê nisso? Duas coisas que nós precisamos crer para que a gente possa ver realmente uma mudança. Primeiro, no agir do Senhor. Amém? Segundo, na presença do Espírito Santo. Nós tivemos um momento ali na salinha que eu falei para o pastor, se fosse uns 5 minutos antes do culto, eu já ia atrasar o culto, porque a gente estava ali, eles estavam ensaiando e a gente começou ali um tempo muito gostoso de testemunho, um tempo muito gostoso do agir do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos essas duas situações, né, de confiarmos no Senhor e cremos no agir do Espírito Santo, cremos no agir do Senhor e cremos no agir do Espírito Santo, nós começamos a olhar para a palavra de uma outra maneira. Quando eu tive essas duas grandes crises na minha vida, uma relacionada ao meu relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos, e outro relacionado às nossas finanças. Quando nós tivemos essas duas grandes crises, e ao passar por elas, né, nós buscamos na palavra de Deus quais ensinamentos cada uma dessas crises nos trouxe. Porque passar por problemas parece ser inevitável. Aliás, a Bíblia já diz que eles vão acontecer. João 16:33 fala que nesse mundo nós teremos aflições. Então, eu ainda não encontrei uma pessoa, né, que levantou a mão e falou, olha, eu nunca tive um problema. Pelo contrário, a única vez que uma pessoa disse para mim que, olha, eu me sinto um favorito do Senhor, nunca tive nenhum problema, logo em seguida essa pessoa teve um câncer. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu falei, meu Deus, né, a pessoa estava ali agradecendo, né, mas aquela crise na vida daquela pessoa produziu algo muito bom. O câncer foi remido, foi vencido, e para a honra e glória do Senhor, aquilo ajudou muito a família. Então, na maioria dos casos, na grande verdade, sobre as questões das dificuldades, quando nós passamos por elas, nós vamos tirar dois ensinamentos básicos. O primeiro, não voltar naquele lugar. E o segundo, como superar esse lugar. E eu queria começar falando um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu sou fã do apóstolo Paulo. Eu gosto da forma como o apóstolo Paulo escreveu as cartas, eu gosto da forma como o Senhor, né, o abençoou, transformando a situação dele, né, de um perseguidor ali, para um verdadeiro adorador, alguém que realmente defendeu, né, os princípios
básicos do cristianismo. E eu gosto muito da história de Paulo. E com certeza nós teríamos aqui, olha, inúmeras horas para falar do apóstolo Paulo, das aventuras, das prisões, das situações que ele enfrentou, né, das dificuldades, que hoje nós nem fazemos ideia de como são. Porque os nossos dilemas modernos são muito diferentes daquilo que a igreja primitiva sofreu. Mas a gente continua sofrendo situações. Nós continuamos tendo dificuldades no nosso dia a dia. Nós continuamos tendo, muitas vezes, provações e muitas vezes, situações onde nós vamos depender única e exclusivamente da ação de Deus. Porque senão nós seríamos consumidos. E glória a Deus por Jesus e por todo o sacrifício na cruz, porque senão hoje nós nem estaríamos aqui. Porque nós temos uma natureza ruim, uma natureza pecadora, que só é consertada, que só é equilibrada, que só é restaurada a partir do momento quando nós entendemos que Cristo veio para transformar o nosso caráter, veio para transformar a nossa situação, veio para transformar as circunstâncias de dor em alegria. Quando nós entendemos verdadeiramente isso, nós conseguimos superar as dificuldades. Porém, existe uma ferramenta importantíssima para todo mundo que quer superar uma dificuldade, que muitas vezes não é utilizada, seja por vergonha, seja por orgulho, seja pelas mentiras de Satanás, de que se você expor uma situação, você vai ter algum problema mais sério ainda. Então, muita gente deixa de pedir ajuda, porque acha que isso é ruim, ou não tem a coragem necessária de expor uma situação. E o que eu quero dizer com isso? As duas grandes crises da nossa vida dependeram de pedidos de ajuda que nós tivemos que fazer para Deus e para pessoas certas, para que a gente conseguisse ter coragem e ousadia para superar esses problemas. E com o apóstolo Paulo, por incrível que pareça, não foi diferente. Muitas vezes nós achamos, né, que grandes homens e mulheres dentro da narrativa bíblica, e eu sou fã dessas narrativas, sou fã desses homens e mulheres, né, eu brinco, né, que eu tenho uma lista de gente que eu quero bater um papo quando chegar no céu, porque eu quero entender como é que foram, né, aquelas batalhas, aquelas situações, como é que foi vencer aquelas circunstâncias, como é que foi passar aquela noite inteira ali olhando para os leões, né, Daniel ali dentro da cova, como foi, né, para os reis de Israel passarem por aquelas guerras, por aquelas perseguições tão grandes, como foi para José, como foi para Paulo, né? Paulo, como é que era fabricar tendas de noite? Como é que era ter uma sociedade naquela época? Como é que vocês vendiam, né? Tinha um plano tipo minha tenda, minha vida. Como é que funcionava isso, né? Então eu tenho essa vontade de chegar no céu. Você deve ter também. Por favor, tenha, né? Porque é uma boa vontade, né? E eu tenho essa vontade de chegar lá e perguntar, por exemplo, para Paulo: Paulo, vem cá, como é que você passava essas dificuldades? E eu lembro que uma vez eu fiz essa pergunta, né? Falei assim, como é que será que Paulo aguentava todas essas dificuldades? E aí o Senhor me levou a entender dois contextos sobre a vida de Paulo e duas pessoas que foram chaves dentro do ministério, dentro da construção desse grande homem, né? Eu sou fã daquele versículo, né, de 2 Timóteo 4:7, que fala: combati o bom combate. Veja, bom combate. Ele não reclama nem do combate. Olha que começo maravilhoso é essa frase, né? Combati o bom combate. Tudo bem, a escola toda de Paulo era de guerra, era uma escola de preparação, né, de cultura, uma cultura de guerra. Então, Paulo entendia que o combate fazia parte do seu dia, a dificuldade fazia parte do seu dia. Ele não se isentava dessa situação. Então, quando ele fala, combati o bom combate, ele está dizendo, claro que tinha problema, mas eles faziam parte do jogo. Eles faziam parte da minha situação, eles faziam parte da minha vida. E aí ele diz assim, acabei a carreira. Puxa, não bastou só combater o bom combate, ele fez com excelência esse período. Não sei se você já assistiu o filme Paulo o Apóstolo. Quem já assistiu aqui? Pouca gente. Olha, se der para fazer uma sessão de cinema aqui, faz, pastor, uma sessão de cinema. Vocês têm que assistir esse filme.
e traz uma caixa de lenço e traz a Bíblia, porque você não vai conseguir terminar o filme e você vai começar a ter uma vontade de ler o livro de Atos, porque o autor, o diretor de cinema que fez o filme, ele conseguiu traduzir de forma muito literal o livro de Atos, e é empolgante o filme. Você termina ali e você entende conceitos e chaves bíblicas preciosas para você vencer uma circunstância. Então eu recomendo, assiste pelo menos uma vez por ano. Isso mesmo, porque o filme vai te trazer ferramentas preciosas. A Bíblia traz ferramentas preciosas, amém? E quando Deus usa homens e mulheres para fazer uma produção cinematográfica, olha, ficou muito bonito. O filme de Jesus já era maravilhoso, mas esse filme também de Paulo ficou muito bom. E quando você vê toda a história de Paulo ali, e dentro do filme, né, você, não só na leitura do livro de Atos, mas dentro do filme, você percebe que houveram pessoas que foram colocadas por Deus para abençoar realmente a vida de Paulo, para que Paulo conseguisse, né, acabar essa carreira com muita excelência. E aí ele fala no final do versículo, algo que para nós precisa ser rema. Precisa ser uma palavra, né, um objetivo guardado no nosso coração. Quando ele fala assim, guardei a fé. Ou seja, ele está dizendo, passei pelas dificuldades, fiz o que me foi proposto com excelência, e a minha ferramenta foi a fé. Amém? E aí, no dia que eu comecei a entender o funcionamento de algumas pessoas na vida de Paulo, eu entendi que pedir ajuda é como nós buscamos a cura para todas as situações que nós temos. Toda cura, presta bem atenção no que eu vou falar, toda cura começa com um pedido de ajuda. A mulher do fluxo de sangue, que ao tocar nas vestes foi curada. O cego que acreditou e creu que se ele fosse ao encontro do Senhor, ele seria curado. Todas essas narrativas nos trazem uma única informação. A cura começa com um pedido de ajuda. Amém? Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Não ache que pedir ajuda vai deixar você menor, que vai deixar você frágil, que vai deixar você com vergonha, porque essas são mentiras de Satanás. Quando você pede ajuda, você começa a se tornar forte, porque você começa a ganhar ferramentas para lutar contra as circunstâncias. Quando você pede ajuda, você começa a ter gente intercedendo pelo problema que você está passando. Quando você pede ajuda, as pessoas que estão em volta de você reconhecem que ali teve humildade e que você quer e está disposto a mudar uma circunstância. Amém? Toda cura começa com um pedido de ajuda. Paulo, num determinado momento, tem um encontro com Jesus. Ao contrário do que muita gente pensa, Paulo acreditava estar fazendo o certo quando perseguia os cristãos, porque ele acreditava nas leis, ele acreditava em Deus, e ele, ao perseguir cristãos, ele entendia que ele estava fazendo o certo, o que a palavra determinava que ele deveria fazer, até que ele tem um encontro com Jesus, um recrutamento personalizado, né? O Senhor chega a um ponto que diz assim, precisamos trazer esse cara para o nosso lado, né? Porque ele está fazendo um estrago muito grande, vamos trazer ele para o nosso lado, vamos recrutar ele. E Paulo tem um encontro, né, com Jesus, Jesus fala com ele e ele fica cego. E olha que interessante, né? Ele fica cego, fica perdido, fica sem saber o que fazer, vai para uma casa, e a palavra nos ensina sobre o papel de um Ananias. Ananias era um cristão exemplar, viveu na época da igreja primitiva, no meio de um monte de perseguições. Era uma sociedade totalmente dominada pelo Império Romano, né? O livro de Atos fala que ele morava em Damasco, e Damasco tinha ali todo um contexto, né, espiritual muito grande naquele lugar onde ele morava. E Ananias, mesmo com todas as dificuldades, servia ao Senhor. E aí lá em Atos 9, se você quiser abrir para a gente poder ler junto, Atos 9, nós vamos ler do versículo 10 ao 17. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui.
Ananias estava disponível. Isso é uma chave preciosa para a gente aprender. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Pô, estava pedindo ajuda. Ele estava orando, ele estava pedindo ajuda. O Senhor reconhece a oração dele, reconhece que ele está pedindo ajuda, e aí o Senhor fala, e numa visão, Saulo, né, naquele momento ainda não era Paulo, Saulo, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Não dava nem para Ananias desistir, né? Porque a visão já estava dada para Paulo. Chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Aí respondeu Ananias, né? Aí quando chegar no céu, eu vou bater um papo com Ananias, né? Fala, Ananias, deu um medinho, não deu? Porque olha o que ele fala. Senhor, muito ouvi falar acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Daí disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Na versão de hoje seria mais ou menos assim, vai lá, Ananias, não tenha medo, o dele está guardado. Fica tranquilo. Ananias deve ter sentido medo. Mas só vou saber isso quando chegar no céu, né? Daí a gente conversa sobre isso lá, eu creio que vocês vão junto. E Ananias foi obediente, né? Ele entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, já, né, chamou de irmão, imagino que ele já estava ali, né, falando, deixa eu chamar de irmão, porque se der tudo certo, a gente já fica amigo, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que tornasse a ver, e fosse cheio do Espírito Santo. Ele batizou, né, Saulo, que passou a ser Paulo, e ele cumpriu a missão. Ele ajudou nada, né, eu costumo dizer que ele ajudou nada menos do que o estabelecimento de um grande apóstolo. Eu fico imaginando ele, inclusive, quando chegou no céu, batendo papo com os amigos, né, e aí perguntaram, e aí, Ananias, o que você fez lá na terra? Ele, eu impus as mãos, Paulo voltou a ver, e ainda foi batizado pelo Espírito Santo. Né, não precisa ter feito mais nada, né? O que ele fez foi fantástico. Mas você entendeu que teve uma pessoa que foi ajudá-lo a partir do ponto que ele pediu ajuda em oração? Amém? Você conseguiu entender a chave? Paulo pede ajuda. O grande apóstolo Paulo pediu ajuda. E ele voltou a ver. E olha que interessante. Existe um segundo nome que só aparece 2 vezes na Bíblia. Existe um segundo nome que foi tão estratégico na vida de Paulo, que a gente precisa aprender a ter junto conosco. Olha o nome desse camarada, Onesíforo. Nome lindo para pôr numa criança, né? Onezinho, vem cá. Né? Onesíforo, ele era membro da igreja de Éfeso, era a capital, né, da Ásia Menor naquela época, que era um centro de idolatria, de muito ocultismo, de coisas muito pesadas espirituais. Éfeso, inclusive, era a cidade onde ficava aquele templo de Diana, que foi considerado a 7ª maravilha do mundo velho. Era 7 vezes maior que o Paternon, e era toda de mármore. Imagina, olha só, como essa cidade cultuava outros deuses. Mas Onesíforo morava neste lugar. E o apóstolo Paulo, depois do incêndio que aconteceu em Roma, que foi ali por julho, mais ou menos, de 64 depois de Cristo, Nero toca fogo lá na cidade, mas põe a culpa nos cristãos. E Paulo era o expoente naquela época do cristianismo. Ele era o líder naquela época. Então ele começou a ser perseguido. O imperador Nero começou a buscá-lo, até que ele foi preso, lançado numa prisão imunda, que para os padrões de hoje, né, seriam completamente insalubre, porque normalmente as pessoas que estavam presas lá ou saíam leprosos ou eram executados. Não tinha não tinha relato do que as pessoas conseguiam sair desse lugar, porque normalmente morria lá doente ou, né, no filme, inclusive, mostra muitas pessoas doentes nesse momento da vida de Paulo. Né? Só que foi nesse lugar horrível que Paulo escreve a última carta dele.
E aí ele vai fazer uma menção a esse grande homem que foi Onesíforo. Então, na sua segunda carta a Timóteo, Timóteo era um filho amado, um discípulo que ele tinha. Então, ele escreve uma última carta, entrega nas mãos de Lucas, que visitou ele na prisão e ajudou ele, ficou preso junto com ele. Ele era médico, ficou preso junto com ele para cuidar de Paulo, para depois sair da prisão e levar a segunda e última carta para Timóteo. Então, em 2 Timóteo 1, 16, 18, diz assim, Paulo falando para Timóteo: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me deu ânimo, e não se envergonhou das minhas cadeias, do fato de eu estar preso. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia, o dia final, ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços prestou em Éfeso, melhor sabes tu. Olha que testemunho que Paulo está dando deste homem. Onesíforo significa aquele que é útil, o que traz benefício para alguém. Olha que interessante. Onesíforo foi uma pessoa usada por Deus para ajudar o apóstolo Paulo. E muitas vezes nós precisamos aprender a pedir ajuda para pessoas que sejam onesíforos. E nós também temos que aprender a ser onesíforos, amém? Olha o que Onesíforo fez na vida de Paulo. Foi um portador de alegria para a vida de Paulo. Porque Paulo diz assim, muitas vezes me deu ânimo. Então, conversar com Onesíforo animava Paulo. Onesíforo devia falar coisas profundas que faziam o apóstolo Paulo ter ânimo. Amém? Você já conversou com gente que te dá ânimo? Eu amo estar com gente que me dá ânimo. Eu tenho pavor de ficar com gente que reclama, isso eu tenho pavor mesmo. A pessoa começou a murmurar perto de mim, eu tento mudar a história, o rumo da conversa. Não deu, sabe o que eu faço? Eu vou embora. Porque não dá para ficar com gente que fica murmurando. Tem gente que fica reclamando, se está sol é o sol, se está chuva é a chuva, se não chove é porque não chove, se chove, chove demais. E é uma confusão de emoções que a pessoa tem lá, que vai atrapalhar você. Aí você muda o rumo da conversa. A pessoa não quer mudar o rumo da conversa? Eu quero gente que me dê ânimo, amém? Eu quero onesíforos na minha vida. Onesíforo foi portador de consolação em tempo de acusação. Paulo, inclusive, relata que na primeira defesa dele, ninguém apareceu. Aí, esse Onesíforo, Paulo diz assim, ele não se envergonhou das minhas cadeias, ou seja, dos meus tempos onde eu estive preso, Onesíforo não teve vergonha de vir me visitar. Gente, até hoje, tem gente que tem vergonha de visitar um parente ou uma pessoa que está presa, porque é vexatório, tem que enfrentar uma revista, não é uma coisa simples. Imagina naquela época como era difícil. Você vai numa prisão visitar uma pessoa onde todo mundo está morrendo de lepra. Você vai lá para quê? Para pegar uma doença, Você está entendendo? Então, este homem, Onesíforo, não se envergonhou da situação aonde Paulo estava. E aí Paulo fala sobre uma amizade a toda prova. Olha só o que acontece. Às vezes a gente lê um versículo e se nós não fizermos um discernimento da palavra, a gente não entende a profundidade do que aquilo quer dizer. Então, presta bem atenção aqui, o que custou para Onesíforo ir visitar Paulo a última vez na prisão. Paulo diz assim, antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. Ele morava em Éfeso. Éfeso a Roma são 1.340 quilômetros. Não é um passeio. Naquela época, esta viagem demorava aproximadamente 30 dias. Esta viagem, naquela época, além de perigosa, além de muito difícil, não tinha hotel no meio do caminho, não tinha, era difícil achar pousadas, tinham assaltantes, tinham pessoas que batiam nos visitantes para que eles ficassem lá à margem e morressem.
Onesíforo enfrenta tudo isso para andar 1.340 quilômetros, e alguns historiadores falam que o valor de uma viagem como essa, naquela época, significava a economia, muitas vezes, de até 10 anos de uma família. Então, olha o preço que esse homem pagou para ir visitar um amigo na prisão. E aí ele fala assim, ó, antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. Naquela época, Roma era uma das primeiras cidades do mundo moderno que tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então não tinha uma cadeia só. E como é que você achava um preso naquela época? Indo de cadeia em cadeia, entrando na cadeia e gritando o nome da pessoa até que você achasse a pessoa. Porque não tinha um sistema de informação onde ia lá numa central e falava assim, por favor, onde é que o preso está? Ah, o preso está na prisão tal, na cela número tal, é só ir lá falar com o carcereiro e você bate um papo com ele. Não era assim. Você tinha que achar o preso, gritando o nome dele, na porta da prisão. Olha que interessante. Então Paulo está dizendo o seguinte, ele pagou um alto preço, ele veio atrás de mim, só para que eu tivesse ânimo. Ele foi um servo fiel, porque Paulo diz, e quantos serviços me prestou em Éfeso? E ainda fala para Timóteo, né? Você sabe bem. Não era uma pessoa comum. Você concorda comigo? Você precisa identificar quem são essas pessoas na sua vida. E você precisa começar a olhar para esse modelo, para ser uma pessoa assim. Porque toda cura vai começar com um pedido de ajuda. Paulo era constantemente curado nas suas emoções com as visitas de Onesíforo. Foi um discípulo de amor, porque ninguém marca tão profundamente, se não for por amor, a ponto de alguém escrever para agradecer, para testemunhar. E nada mais, nada menos do que foi escrito na Bíblia. Olha que bênção que aconteceu. Eu tenho certeza que Onesíforo está no céu, eu creio nisso. Não está escrito isso na Bíblia, mas depois desse testemunho de Paulo, eu creio que o Senhor recebeu Onesíforo. Então, quando eu chegar lá no céu, mais um que eu vou bater um papo. Foi um marido e um pai exemplar. Como é que eu sei disso? Quando você vai discernir, lá em 2 Timóteo 1,16 e também no versículo 4, no 19b, fala assim, saúda a casa de Onesíforo. Toda vez que a referência à casa, significava a família toda. A família toda de Onesíforo andava em unidade com ele, andava em unidade com o Senhor. Isso, né, um bom líder, ele influencia toda a família o tempo todo. Amém? Então eu quero dizer o seguinte, não importa a circunstância, não importa o problema, existe um plano que o Senhor já desenhou para que a gente possa passar pelas dificuldades. Ele pode prover alguém que vai abrir os nossos olhos. E Ele pode prover alguém que vai nos dar bom ânimo, que vai nos visitar nas nossas prisões, que vai nos ajudar a passar por um tempo difícil. E não vai ter vergonha disso. Não vai ter vergonha de caminhar com a gente, de pegar na nossa mão e falar, estamos juntos. Nós vamos orar junto e nós vamos passar por essa dificuldade juntos. Amém? Há 3 coisas importantes sobre pedir ajuda. Primeiro, reconheça que há um problema. Quanto antes você faz isso, mais rápido você começa a ter as estratégias para buscar ajuda. A viúva do azeite foi uma mulher que, diante de uma dificuldade, 2 Reis, tá, esse texto, diante de uma dificuldade muito grande, ela busca ajuda. Naquela época, ir ao profeta é a mesma coisa que nós fazemos hoje quando nós oramos e pedimos ao Senhor. Ela foi ao profeta. O profeta deu instruções claras do que ela deveria fazer. E ela fez. E ela resolveu um grande problema na vida dela. Sabe, queridos, vai fazer 17 anos agora no meio do ano, eu estou lá na comunidade Alcance, e eu e minha esposa coordenamos células, temos um trabalho em várias frentes, eu nos empreendedores, minha esposa junto com a minha sogra, que eu considero minha mãe, elas cuidam no ministério de intercessão da igreja, e a gente aconselha muita gente. E é interessante que muita gente que procura ajuda, procura realmente para resolver o problema. Mas tem gente que procura ajuda para satisfazer, às vezes, o cônjuge. O cônjuge fala assim, vai procurar ajuda.
Aí a pessoa vem procurar ajuda. Eu lembro de uma vez que uma pessoa me procurou, e o marido, e falou assim, olha, minha esposa falou com a tua esposa, e eu estou aqui para pedir ajuda. Eu falei, glória a Deus, irmão. Então vamos lá. Qual que é o problema? Aí ele contou o problema, era um problema na área financeira. Eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, então, é se livrar dessa história do cartão de crédito. Aí ele olhou, concordou, tal. Daí a gente conversou um monte de outras coisas. O problema era grave com o cartão e foi embora. Aí a esposa, aliás, minha esposa ligou para a esposa dele. Falou, olha, hoje teve a conversa, né? O teu esposo foi lá na igreja, conversou com o André. E como é que foi quando ele chegou em casa? Ela falou, olha, acho que não foi muito bom. Porque ele chegou aqui e falou assim, ó, o cara é maluco, mandou quebrar o cartão. Deus o livre, imagina, como é que eu vou fazer? Daí como é que eu vivo? Então tem gente que busca o conselho, mas não quer escutar a solução. E Deus o livre se você der a solução ainda, ele não quer. Ele não quer arrumar um encrenca, ele quer continuar no problema. Daí minha esposa falou, pois é, a instrução é dura. Não foi fácil. Quando você olha para os contextos bíblicos de instruções que foram dadas para as pessoas, as instruções sempre eram difíceis. Naamã, por exemplo, chega a reclamar da instrução que o profeta dá. Pô, por que ele não mandou mergulhar lá em casa? O rio era melhor ainda no meu país. Agora eu venho até aqui, tenho que mergulhar no rio 7 vezes ainda. Ele reclamou das instruções, glória a Deus que fez, né? E foi curado. Mas você está entendendo? As pessoas reclamam da instrução. Então buscar ajuda requer o seguinte, reconhecer que há um problema. Ao reconhecer que há um problema, você precisa reconhecer que há pessoas que podem te ajudar. Quando você entende qual é o conceito de um líder de célula, de um pastor, de uma pessoa amiga que realmente você tem, que vai contribuir para a solução, porque tem gente que é amigo, mas não contribui para a solução. Você já percebeu que tem gente que é assim? Né? Você falar que você está passando por uma dificuldade, a pessoa dá um glória a Deus. Daí ela lembra que não era para dar o glória a Deus naquela época, né? Naquele momento. Tem gente que quer ver você passar pela dificuldade mesmo. Agora, tem gente que não. Tem gente que realmente vai falar, não, vamos batalhar por isso? Vamos orar por isso? Vamos buscar em Deus uma saída para isso? Vamos pedir ao Senhor uma estratégia? Então, você precisa, além de reconhecer o problema, reconhecer que há pessoas que podem ajudar. E terceiro, e mais importante de tudo, reconhecer que o Senhor já preparou uma saída para toda a situação. Amém? Esse é o objetivo do milagre. O Senhor sabe de todas as dificuldades que nós temos. E é por isso que existem os milagres. Queridos, os milagres não aconteceram só na época dos relatos bíblicos, não. Eles acontecem até hoje. E vão continuar acontecendo. Milagres iguais à multiplicação do azeite acontecem todos os dias. Só que hoje em dia não é mais o azeite. Às vezes é o gás, que fica durando meses na casa de alguém. Eu tive uma experiência maravilhosa. E eu fiz um teste mesmo. Eu orei sobre um tubinho de creme de barbear. Ele durou meses na minha casa. Durava no máximo 30 dias. Mas eu fui exercitar a fé. Falei, não, se deu certo lá no azeite, vai dar certo aqui também. E quantas provisões na minha casa já aconteceram? Porque a gente crê nos milagres, amém? Então, você precisa reconhecer que o Senhor já preparou uma saída, amém? E que o passar pela prova não é o fim. O passar pela prova é onde o Senhor aperfeiçoa a sua vida, a sua família, o seu caráter e o seu futuro, amém? O passar pela prova não vai eliminar você. O passar pela prova não tem o intuito de matar você. Porque em Jeremias 29:11 fala que os planos do Senhor são bons para nós, são planos de paz. Então o passar pela prova é para tocar na nossa família, na nossa vida, construir o nosso caráter e mudar o nosso futuro. Amém? Quando nós entendemos essa atitude de buscar ajuda, faz sentido nós lermos Mateus 6,33, quando a palavra fala, mas buscai primeiro o reino de Deus. E aí tem uma vírgula estratégica, que diz assim, e a sua justiça. Aí está a chave. O Senhor já preparou todas as coisas, mas requer de nós entendermos qual é a justiça do reino. Querido, não adianta nada você orar para pagar uma dívida, esperando que o banco quebre e não te cobre mais a dívida.
Você está crendo no milagre do jeito errado, porque o Senhor, Ele não faz assim. Você tem que orar para que o Senhor te arrume um emprego melhor, ou que venha um novo recurso, ou que entre algo que você não estava esperando, para que você possa realmente quitar a dívida, porque é isso que a palavra está dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O contexto desse versículo estava falando ali do alimento, estava falando da roupa, mas a verdade é que se nós buscarmos primeiro o reino dos céus, e entendermos que ele funciona através de uma justiça, através de um conjunto de regras, nós vamos viver o melhor do que o Senhor tem preparado para nós, amém? Quando nós fazemos isso, quando nós tomamos a decisão de pedir ajuda ao Senhor, nós estamos expressando honra e amor. Porque é bíblico pedir ajuda. É bom quando nós colocamos diante de Deus as nossas petições, porque Ele fala que se você bater, Ele vai atender. Se você pedir, Ele vai atender. A palavra fala sobre a unidade do casal. Se o casal está pedindo algo junto, a palavra fala que se dois ligarem aqui, vai ser ligado nos céus. Amém? Então, quando nós tomamos a decisão de procurar ajuda, quando nós tomamos essa decisão, nós estamos expressando honra ao Senhor e amor. E estamos passando a confiar naquilo que o Senhor pode resolver. E passamos a entender a fidelidade do Senhor para conosco, que nunca mudou. Amém? E quando tudo isso vai ser acrescentado na nossa vida, entra verdadeiramente o amor do Senhor. E é justamente esse amor do Senhor que lança fora o medo. Viu como vai fazendo sentido? Você pega ajuda, você honra o Senhor, você pede ajuda, você honra o Senhor, Ele te dá estratégias, Ele te dá ousadia e coragem, o medo vai embora, o amor entra, o medo vai embora, e você começa a vencer a circunstância, amém? Você crê nisso? Nós podemos passar por dificuldades realmente, mas aonde você tem buscado ajuda? Quero compartilhar algo com vocês, pessoal. E eu costumo dizer que expor um erro nunca é fácil, nunca. Eu imaginava que 18 anos depois de ter passado por isso, seria mais fácil falar disso. Mas cada vez que eu testemunho sobre as minhas questões familiares, eu entendo o quanto o Senhor agiu, o quanto o Senhor me tirou de um lamaçal do pecado. O quanto o Senhor me removeu das mãos de Satanás para mudar o meu caráter. Quando eu me casei com a minha esposa, 23 anos atrás, começamos o nosso casamento de um jeito bastante conturbado, depois de um namoro completamente errado. Tivemos uma gravidez antes do casamento, da minha filha Beatriz, e ali, depois dos primeiros anos de casado, logo em seguida veio o adultério. Eu adulterei de uma forma horrível, que danificou um monte o coração da minha esposa, que atingiu um monte a minha filha, que era pequenininha na época. Na época ela devia ter mais ou menos uns 6 anos. E exatamente 7 anos, porque a Luísa estava para nascer e a Luísa tem hoje 17, então dava certinho 7 anos. E eu precisei pedir ajuda naquela época. E eu lembro que quando tudo veio à tona, quando minha esposa descobriu todo esse contexto horrível de envolvimento com a prostituição, de envolvimento com o ato do adultério, eu precisei pedir ajuda. E eu lembro que eu falei assim, se eu não pedir ajuda, eu vou perder a minha esposa. Eu amava a minha esposa, amo minha esposa, e eu não queria perdê-la, mas eu não conseguia parar de errar. E eu não conseguia como que aquilo se resolveria na minha vida. E eu fui pedir ajuda. Então eu comecei pedindo ajuda para Deus. Senhor, me mostra uma saída. E aí minha esposa falou, olha, eu tenho orado por uma pessoa, e eu vou dar o telefone dessa pessoa para você. Você liga, se você quiser realmente ajuda, você liga. E eu liguei, era uma irmã de oração, e eu liguei para ela, e ela falou assim, olha,
não precisa falar tudo que você vai me falar por telefone, você vai me falar depois. Mas eu sei o que aconteceu. Porque ontem o Senhor me revelou tudo que você fez de errado. E ela me perguntou, você quer realmente uma mudança? Eu falei, eu preciso de uma mudança. Ela falou, então eu estou indo aí agora. E ela foi para minha casa. E essa mulher que não conhecia a gente, não tinha nenhum compromisso de nos ajudar, ela foi lá para nossa casa, passou o dia praticamente conosco. Eu confessei tudo que tinha acontecido diante dela e diante da minha esposa, que estava com um barrigão enorme para a Luísa nascer. Confessei tudo que eu tinha feito de errado. E chegou numa hora que ela perguntou assim, você tem mais alguma coisa para falar? E eu falei assim, não, eu já falei absolutamente tudo. E ela falou, sim, é verdade. Porque o Senhor me mostrou ontem à noite tudo que tinha acontecido. E o Senhor me falou do cheiro horrível que a tua vida produzia nas narinas dele. Mas que ele tinha um plano para a sua vida. E que se você procurasse ajuda, ele ia restaurar o seu casamento. Ia restaurar a sua família. Ia acabar com esse lamaçal de pecado. Ia mudar o teu caráter. E aquela hora, nós começamos a orar. Houve ali toda uma manifestação demoníaca. Eu fiquei muito mal ali naquele momento. Minha esposa entendeu o que estava acontecendo ali espiritualmente. Demorou algum tempo para que ela realmente pudesse me perdoar de verdade. Mas algumas pessoas foram chaves nesse processo. Primeiro o Espírito Santo. Depois essa irmã maravilhosa. Os nossos pastores. E os nossos familiares, que entenderam o que tinha acontecido. E a minha sogra, por isso eu chamo ela de mãe, ela intercedeu sem cessar, até que realmente a minha vida fosse transformada. Então daquele lamaçal de pecado, o Senhor restaurou a nossa casa, para a honra e glória do nome dEle. Quem conhece um pouco da nossa vida, vê, tem gente até que não acredita, fala, não acredito que vocês passaram por isso. Vocês se dão tão bem, vocês são um casal, vocês parecem namorados. Vocês se dão tão bem, vocês beijam o tempo todo, pegam na mão o tempo todo. E as pessoas às vezes não acreditam, mas é verdade. A gente passou por isso. Nós passamos por algo muito ruim, que o Senhor conseguiu transformar e mudar os nossos corações. E aí nós tivemos um tempo muito gostoso, de muita paz. Vivemos o casamento dos nossos sonhos. Nos amamos, conseguimos trazer, para dentro da nossa aliança a Beatriz, aí nasceu a Luísa, depois veio o Vitor. O Vitor hoje agora em julho faz 10 anos, em junho, no dia dos namorados. Eu acho que uma vez eu mostrei a foto dele aqui na maternidade, Eu dei ele de presente para minha esposa, porque ele nasceu no dia dos namorados, E aí todo mundo fala assim, mas foi ela que deu, Eu tive a ideia de dar ele de presente, E ainda tive que conseguir um milagre, Porque a médica ia ter um congresso no mesmo dia que o meu filho ia nascer, na semana que meu filho ia nascer. E eu orei para que houvesse a mudança do congresso, para que a médica porque a minha esposa não queria ter o bebê com o plantonista. Só que eu queria que ele nascesse dia 12 de junho. E ela falou, 12 de junho é impossível, eu vou estar num congresso. Eu falei, bom, para Deus nada é impossível. O Senhor parou o sol por causa de um homem. Então eu vou orar e esse congresso vai mudar. Daí ela me deu uma informação que era coisa do cão mesmo, para tentar me atrapalhar, Ela falou, não tem como mudar, é mais de 1000 participantes. Falei, misericórdia, Então 1000 pessoas vão ter que mudar suas agendas, porque meu filho nasceu no dia 12. E eu orei, irmão, e ele nasceu no dia 12, para a honra e glória do Senhor. Ela me ligou e falou, o congresso mudou. Você não vai acreditar, mas o congresso mudou. Eu falei, eu acredito em milagres. E aí testemunhei o que eu queria fazer e eu fiz. Coloquei um laço vermelho nele, umas bexiguinhas de coração e entreguei ele de presente para minha esposa. E assim nós temos vivido. E aí teve um segundo momento na nossa vida, onde nós entendemos que aquela primeira preparação que o Senhor estava fazendo, que mudava o meu caráter e que nos alinhava como casal, nos ajudaria a enfrentar uma grande crise financeira. Estávamos indo na área financeira muito bem, mesmo com todas essas coisas ruins.
As coisas estavam crescendo, estávamos indo muito bem. Tinha uma empresa que estava prosperando, tínhamos muitos funcionários, várias filiais, até que veio um rompimento abrupto do contrato, de forma irregular, e aquilo me causou um dano financeiro enorme, de vários milhões de reais. Nós mandamos quase uma centena de funcionários embora, 98 para ser bem precisos. Ficamos devendo um valor gigante, que aos olhos naturais seria impossível de ser pago. E eu lembro que eu orei e falei assim: Senhor, assim como tinha um propósito, tudo aquilo lá atrás, também vai ter um propósito para essa crise. O Senhor vai me ensinar durante esse período, porque como eu ministro sobre finanças e falo com muitos executivos, o Senhor vai me dar novas ferramentas. E comecei a declarar isso, querido. Mas parecia meio insano o negócio, porque a dívida era impagável. Isso era no ano de 2010 para 2011. O mercado de telecomunicações tinha mudado radicalmente e o prejuízo era enorme. E aí eu comecei a orar, e a minha esposa me ajudando ali em oração, e nós começamos a orar, clamando ao Senhor por estratégias. E o Senhor começou a mudar a nossa história de uma maneira maravilhosa, porque o que a gente achava que era bom nem se compara ao que nós estamos vivendo hoje. Mas por quê? Porque o caráter foi transformado, meio da minha esposa. E quando veio essa dificuldade financeira e nós fomos procurar ajuda do Senhor, ajuda dos nossos pastores. E eu lembro, que o pastor Marciano, que é o meu pastor, é o meu discipulador, ele usou a analogia, do agachar para pular mais alto, e eu fiquei olhando para ele. Foi a primeira vez que eu tinha escutado dele isso, Ele falou assim: olha, André, o que Deus está fazendo com você é fazendo você agachar para pular mais alto. Eu falei: mas não tem nenhum versículo para me falar? Não tem um versículozinho aí? Porque isso aí está muito básico. Mas no fundo isso era muito mais profundo do que eu imaginava. O Senhor queria me levar a lugares mais altos, mas precisava testar o meu coração, precisava testar a minha fidelidade, precisava testar e aperfeiçoar, porque os testes do Senhor não são para te reprovar, eles são para te aperfeiçoar. E quanto mais rápido você aprende, mais longe você chega, amém? As provas do Senhor, os testes do Senhor, não são para te causar dano, são para te dar esperança e um futuro melhor, como fala lá em Jeremias 29. O Senhor tem planos de paz para nós, mas muitas vezes nós vamos encontrar paz justamente na guerra, no problema, porque é lá que Ele vai nos dar as estratégias de combate. E eu lembro que num dado momento eu lembrei de Paulo e falei assim: puxa, Paulo falava do bom combate, então eu considero esse agora um bom combate. Me dá as estratégias certas, Senhor. E o Senhor foi me dando estratégias, e a situação foi sendo revertida, até que chegou um determinado tempo, onde Efésios 3:20 se tornou uma realidade na minha vida. O Senhor fez muito mais daquilo que eu pensei ou imaginei, porque Ele fez através do poder dEle que opera em nós, amém? Então não importa a circunstância que você enfrente, importa como você vai buscar ajuda, importa onde você vai buscar ajuda, e importa como você está disposto para receber os conselhos e crer nos milagres do Senhor, amém? Deus restaurou a minha casa, Deus restaurou a minha vida financeira, Deus mudou o meu caráter, Deus mudou o meu futuro. Deus trouxe para dentro da minha casa conceitos que vão tocar a vida dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. Eu creio em nome de Jesus, porque os meus filhos hoje falam: pai, mãe, vocês foram muito unidos durante o problema, vocês foram muito parceiros durante o problema. A minha filha fala: pai, eu quero casar com um homem igual ao Senhor, porque eu vi o que vocês passaram e eu vi o que o Senhor fez, então eu quero um homem com um caráter igual Ele deu para o Senhor. Querido, cara, isso é maravilhoso, porque eu nunca conseguiria fazer isso como um homem natural. Aonde eu fui buscar isso? Em Deus, amém? Eu creio que você está entendendo o que eu quero dizer. A nossa família, às vezes o nosso cônjuge, os nossos filhos, às vezes algum sonho que você tem, que Satanás fez questão de te ajudar a enterrar,
às vezes o emprego que você tem, ou uma necessidade que você tenha dentro da sua empresa. Não importa a resposta que você está buscando, você já começou essa noite acertando, veio buscar ajuda. Porque eu creio em nome de Jesus, você sabia que a presença do Espírito Santo estaria aqui hoje. Você não veio para cá à toa, você veio para cá intencionado. Você veio para cá para adorar, você veio para cá para ofertar, você veio para cá para escutar a palavra, você veio para cá com o desejo de receber ferramentas e poder aplicar assim que você atravesse a porta. Você não veio do nada. Ah não, eu vou lá, vou tropeçar e vou cair dentro da igreja. Você veio intencionado, e o Senhor gosta dessa intenção. Ele gosta de reconhecer que a pessoa saiu de casa para vir glorificar o nome dele, amém? Talvez hoje você está aqui só agradecendo, e glória a Deus por isso. Você veio intencionado também, vou agradecer. Às vezes você tem um problema e você veio intencionado, preciso da solução, e Deus quer isso realmente. Ele fala, traz os problemas, me fala o que está acontecendo, faz as suas petições, pede ajuda, amém? E aí o que Ele quer liberar depois do pedido de ajuda? Só escutar a lamentação? Não, Ele quer liberar a solução. Então, queridos, eu queria que você entendesse que hoje o Senhor está liberando solução sobre a sua vida, amém? Eu quero que você fique de pé um pouquinho, nós vamos cantar uma música. Eu encomendei na verdade, né, a música aqui para o pessoal do louvor, porque eu quero que você preste atenção, mas muita atenção na letra desse louvor. E de alguma forma comece a declarar que você vai praticar o que esse louvor fala. E aí quando nós terminarmos esse louvor, nós vamos orar, nós vamos nos assentar de novo, nós vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra e depois fazer a ceia. Mas eu preciso fazer essa pausa agora para que a gente faça esse ato de adoração ao Senhor, para que você declare sobre a sua vida que Ele vai ser o fundamento principal, amém? Que você declare sobre a sua vida que é em cima deste fundamento que você vai construir tudo daqui para frente, amém? Vamos louvar ao Senhor. Feche os seus olhos, querido. Vá declarando isso, querido. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Declare isso com o seu coração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Senhor muda o mundo. Declare isso, querido. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Cante mais alto. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Declare. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó eu sou teu, ó eu sou teu, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare com muita força, com muita coragem, com muita ousadia o que nós vamos cantar agora. Declare com força, com coragem. Eu vou construir Declara isso, querido. minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu Senhor, é o nosso fundamento, Pai. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, que o Senhor é o nosso fundamento. E a partir deste fundamento, Pai, nós vamos construir tudo em Ti, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, recebe esta adoração, Pai. Senhor, recebe, Pai, os nossos pedidos de ajuda, Pai. Recebe, Senhor Jesus, a nossa petição. Oh, Senhor. Mais uma vez nós vamos cantar só o refrão. Declara com todas as suas forças. Declara. Minha vida em ti, tu és meu Declara isso com muita vontade. Pega na mão do seu esposo, da sua esposa. Abraça os seus filhos. Não vou ser abalado.
Enquanto nós cantávamos, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, um testemunho que eu fiz agora há pouco ali para o pastor Mário, sobre a vida do pastor Francisco, um homem que tocou a vida de muita gente, tocava aqui esta casa. Depois que todos esses problemas financeiros terminaram, pouco antes dele vir a falecer, ele me encontrou um dia no corredor da igreja. Ele sempre chegava meia hora antes ali para orar, e nós estávamos lá orando. Nós somos responsáveis também por essa escala. E estávamos ali orando. Ele chegou comigo e falou assim: olha, André, conheço poucos homens que passariam o que você passou com a integridade que você teve, de não mudar o seu telefone, de não mudar seu e-mail, seu endereço. Mas eu reconheço que foi Deus que, ao transformar o teu caráter, André, Ele te deu ferramentas para que você cumprisse principalmente a fidelidade. E foi a fidelidade, através dos meus dízimos e ofertas, que me fizeram viver inúmeros milagres durante as dificuldades financeiras. Foram tantos. Eu e minha esposa estamos preparando um livro chamado Quando a Roda Gira, para contar todos esses milagres, contar tanto do momento onde a provisão era necessária, quanto no momento onde Deus mudou a nossa sorte. Nós fomos restituídos de tudo aquilo que a gente teve de prejuízo, muito mais do que a gente pensou e imaginou. O Senhor deu novas estratégias, o Senhor deu novas vitórias, mas o Senhor sempre me faz lembrar que a fidelidade na minha área financeira tem sido uma chave preciosa. E eu queria te convidar nesse momento a você poder honrar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. O dízimo relembra a nossa aliança com o Senhor. As nossas ofertas lembram e relembram, da nossa gratidão. Suas semeaduras falam sobre fé, a sua primícia fala sobre honra. Por isso eu quero te encorajar, queridos, a que você venha aqui à frente daqui a pouquinho. A gente já vai liberar você, e nós vamos cantar mais uma vez este louvor para glorificar. Podemos ficar só na parte do refrão, só naquela partezinha ali do construir, porque eu preciso que você vá com esse louvor nos lábios lá para fora depois, amanhã, terça, ministra alguém na quarta, se edifique na quinta, e quando você voltar aqui no domingo, que já comecem os seus testemunhos para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu creio, em nome de Jesus. Você pode vir aqui à frente, tem as informações aqui também, como você pode fazer de forma eletrônica o Pix ou as suas transferências. Tem um envelope, já está tudo preparado aí pela equipe, os gasofilácios estão aqui à frente. Você pode vir aqui na frente, glorificando o nome do Senhor, cantando essa canção, e depois espera mais um pouquinho no seu lugar, que o pastor daí vai fazer o momento da ceia. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que essas palavras, o Espírito Santo possa tocar o seu coração, convencer você de que é bom pedir ajuda, e que Ele possa te dar todas as ferramentas para você passar por toda e qualquer circunstância, glorificando o nome dEle e reconhecendo os milagres dEle através dos seus testemunhos. Deus abençoe você poderosamente.